Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Gente, é Gênesis. Tu passa o índice do livro e aparece Gênesis. Ah, não vou te esperar não. Vamos ao texto. Disse também Deus a Abraão: quanto a Sarai, tua mulher, não mais a chamarás de Sarai, mas Sara será o seu nome. Eu a abençoarei, e dela te darei um filho. Eu a abençoarei, e ela será mãe de nações. Reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto. Preste muita atenção no versículo 17. Então caiu Abraão sobre o seu rosto. Quem está lá atrás está me ouvindo bem? Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se. Quem riu, gente? Quem está rindo por dentro? Abraão. E disse no seu coração. Disse na boca ou no coração, gente? Significa que ele não verbalizou, ele só... Disse Abraão no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Conceberá Sara com a idade de 90 anos? Disse Abraão a Deus. Agora ele vai falar. Primeiro ele só, agora ele vai falar. Oxalá viva Ismael diante de ti. Isso foi o que ele falou. Eu quero que você preste muita atenção, que isso facilita a aplicação do texto. Isso foi o que ele... O que ele falou? Oxalá viva... Qual é o nome? Mas Deus está falando de Ismael, gente? Deus falou do filho que ia nascer de Sara e ele já tinha nome. Qual era o nome do filho de Sara? Deus já tinha dito que o filho de Sara ia se chamar como? Como? Então Deus veio agora falar com Abraão do filho que vai nascer de Sara. Como é o nome do filho que vai nascer de Sara? Só que já se passaram 25 anos desde o dia em que Deus fez a promessa. Quantos anos se passaram? Então a gente fala muito que Sara riu quando recebeu a promessa lá atrás, 25 anos atrás. Só que a gente esquece de falar que Abraão também riu 25 anos depois. E eu não julgo ele, eu não vim aqui para expô-lo, eu vim aqui para me identificar. A minha avó tem um ditado que eu nunca mais esqueço. Ela tinha, porque ela não vive mais. E a minha avó, ela sempre dizia quando a gente queria meter o bedelho na vida de alguém. Quando a gente falava sobre alguma coisa que a gente via de fora. Ah, tal coisa está acontecendo por causa disso ou daquilo. Só que a gente não era da família. Então minha avó sempre corrigia a gente dizendo assim: não se meta, a colher que mexe a panela é que sabe a quentura que tem dentro dela. Era um jeito da minha avó dizer: vocês estão vendo de fora, mas é quem está dentro é que sabe o porquê dos porquês. Porque age assim, porque age assado. Então eu não estou julgando, mas eu estou relatando como de fato as coisas aconteceram 25 anos depois. E o que aconteceu? Aconteceu que o Senhor vem a Abraão para falar com ele que chegou o tempo de cumprir. Olha isso! A gente fala tanto que Sara riu, mas Sara riu quando Deus veio para falar que ia fazer. Abraão riu quando Deus veio falar que naquele ano ia cumprir. E talvez você pense: o que é mais difícil? Eu não sei, mas é uma reflexão. Eu tenho para mim que é difícil ouvir o que Deus vai fazer quando toda a realidade é contrária. E é difícil, depois de tantos anos, ouvir Deus dizer que chegou o tempo de cumprir. Tanto quanto, Camila, tanto quanto. Porque a verdade é que ninguém, ao ouvir uma promessa que Deus fez, ainda é a mesma pessoa do dia que ouviu. Rapaz, se em 25 anos você não mudou, tem alguma coisa errada. Não tem como. Aquela menininha que frequentava o círculo de oração, aquele rapaz que subia um monte, aquela menina quando ainda era estagiária e ouvia promessas, você nem discernia o mundo espiritual com a mesma capacidade que você discerne hoje. Aí hoje Deus chega para você depois de tantos anos, tanta água, tanto monte, tanta campanha, tanta casa que você se mudou, tantas transições ministeriais que você já viveu, gente que entrou na tua vida, gente que saiu da tua vida, dias de dor, dias de glória, dias de luta, gente que
você enterrou, gente que estava vivo quando você recebeu a promessa, e você ainda pensava, quando Deus cumprir essa promessa, fulano e ciclano vai estar tão feliz, porque ouviu essa promessa comigo. Gente que hoje não está mais com você, gente que inclusive você já não lembra mais da promessa, porque tu não tem coragem como Abraão, de falar com a boca, como ele também não teve, mas no coração você pensa, por mim não precisa nem cumprir mais nada, fulano e ciclano não está aqui. Quem eu queria que visse não vai ver o que chegou a hora de Deus cumprir. Então a gente muda, completa para mim, para eu ter certeza que você está acompanhando o que Deus está falando. A gente muda. Então quem sou eu, quem é você para criticar Abraão? Ocorre então que Deus está falando com ele sobre Isaac. E é isso que eu quero que você tenha bem forte na sua mente. Deus está falando com ele sobre Isaac. Abre essa boca. Deus está falando com ele sobre... Está falando com ele sobre Isaac 25 anos depois. E está deixando claro que Isaac é o filho que vai nascer de Sara. 25 anos depois. Sara está com 80 ou 90? 90. Sara está com 90. E Abraão, naquele ano, vai fazer 100 anos. Então, Deus veio falar de coisa antiga, como se fosse nova. Você está acompanhando isso aqui? Lá atrás, quando Deus te prometeu as coisas que prometeu para você, era novidade. Então você celebra, você se alegra, você conta para os outros e você conta com entusiasmo, como de quem espera cumprir e cumprir logo. Você passa na concessionária esfregando a mão nos carros, dizendo qualquer hora dessa Deus vai me dar isso aqui. Rapaz, eu me lembro quando Deus fazia a promessa de um carro que eu ia ter. Deus fez para o Eduardo. E eu me lembro que na hora que ele fez, eu inspirada, motivada, determinada, lembrei de um CrossFox amarelo. Era o auge na ocasião. Mano, quem tinha um CrossFox amarelo era descolar. Não era o rico snob, era o rico moderno, era o próspero, tá ligado? E quando falava disso eu pensava, eu chegando na porta da igreja, na escola dominical de CrossFox amarelo. Motivada. Rapaz, tanto carro passou. Sabe assim, tão diferente. Eu tive um Fox prata. O amarelo. Esse prata, aonde ele parava, dava para botar um copinho do freio embaixo, que era para poder tudo que ele desperdiçasse eu botar para encher de novo. Eu mais empurrei esse carro do que andei. Mentira ou verdade, Larissa? No dia que a gente foi vender esse carro, eu botei todo mundo de jejum e falei, gente, pelo amor de Deus, tem que comprar, e quem for fazer um test drive não pode ser longo. Faça test drives longos. E, enfim, a minha motivação era outra. Quando eu ouvia Deus falar de coisas que eu só viveria neste tempo e não naquele, eu não contava meu tempo como o tempo de Deus. Isso é impossível. Como você vai tentar alinhar o Cronos com o Kairos o tempo todo? O Kairos alinha o Cronos. Escute, mas o Cronos não alinha o Kairos. A minha inspiração, a minha motivação, meu jejum não bota Deus na parede. Minha campanha de monte não faz Deus se sentir pressionado a me dar mais rápido. Rapaz, a teologia que você estudou e incutiu isso na tua mente está totalmente errada. O jejum não prepara Deus para te abençoar. O jejum te prepara para esperar a hora que Ele decide cumprir aquilo que Ele te falou. E isso é complexo, porque o nosso tempo não é como o tempo de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Hoje eu te confesso que eu tenho outro carro. E ele é mais moderno do que o CrossFox amarelo. Camille, hoje você poderia ter o CrossFox amarelo? Hoje eu poderia, mas eu não quero. Porque nesse contexto ele combinava com a inspiração que eu tinha, o desejo que eu tinha para aquele tempo. Para esse tempo, outros modelos passaram a me inspirar mais. Modelos que não existiam naquela época. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui? Então, os tempos estão na mão de Deus. Só que quando você recebe a palavra, você recebe naquele teu tempo. E naquele teu tempo, você trabalha com a inspiração que você tem naquele tempo. Com o dinheiro que você tem naquele tempo. Com as pessoas que você tem naquele tempo. Você quer ver? Eu vou falar um negócio aqui, alguém vai se lembrar.
Quando Deus te fazia promessas de lugares que Ele te colocou hoje, você se imaginava ao lado das pessoas que estavam lá e nunca pensou que aquelas pessoas não estariam hoje aqui. Pessoas que você pensava, mano, fulano vai comigo pra vida. Rapaz, fulano não deu a esquina da tua honra. Quando Deus começou a te prosperar um cadinho, fulano já ficou atormentado. Ele não aguentou aquela viradinha de leve, que ainda nem era o cumprimento. E tu pensava, fulana vai comigo. Quando eu chegar aquele dia, fulana que eu vou honrar. Hoje, quando tu tá no púlpito dando testemunho, tem ciclana, beltrana, fulana. Fulana tem perfil falso para acompanhar a tua vida, saber onde você tá. E sabe qual é a conversa que ela tem? Ela diz aí, ó, na época que andava comigo, Deus falava isso, mas não me honrou. Não, ela que não honrou o que Deus fez na tua vida. Ficou indignada. Mas deixa isso para outro dia. O que eu quero dizer? Os tempos mudam. É nesse tempo, aleluia, é nesse tempo. Então Abraão recebe a notícia de Isaac 25 anos mais cedo, e a motivação dele é outra. Tem alguma coisa de marca que você queria muito há 20 anos atrás, mas era muita coisa para você? Tem alguém da Baixada aqui? Vou falar um negócio que só a galera da Baixada e quem nasceu entre 80 e 90 vai entender o que eu vou falar. Tinha um chinelo chamado Kenner. A gente juntava, ainda tem, é claro, mas o desejo, ou melhor, a vontade de tê-lo. Naquela época não tinha concorrência com essa marca para chinelo. E detalhe, a galera que se sentia mais descolada comprava 2 números a menos, metade do calcanhar para fora. Carioca andando no calçadão de Kenner. Peladeiro, quem joga bola, né, correndo de Kenner. Eu me lembro da fila que ficava no Top Shopping. Isso aqui é coisa de Nova Iguaçu. Fala aqui em Niterói um shopping assim popular que gera Bay Market. Brasa. Jesus, Brasa. Enfim, cada um tinha aí a sua geografia. O sonho no Natal era entrar na fila. Eu me lembro quanto esse chinelo custava, R$120. Por que ele era tão caro? Porque houve uma época em que o salário era R$122,50. Então uma pessoa, para ter um Kenner, ou ela tinha que dar um salário, ou ela tinha que trabalhar o ano inteiro tirando um percentual para conseguir comprá-lo. Então era o presente que o jovem desejava. Você quer ver outro aqui? Vai baixar uma nostalgia rapidinho, mas a gente vai sair dela. Mochila da Company. Era o sonho. Alguém lembra disso? Eu não sei o que a moçada quer agora, mas eu estou falando de artigos que não tinham concorrência. Eles eram quase que unânimes na categoria deles. O que eu estou querendo dizer com isso? Era uma coisa que você desejava muito. Hoje, para essa galera, isso não significa nada mais além de nostalgia. Tem nenhuma mulher que doida para sair daqui e comprar uma mochila da Company hoje. Não, ela quer outra. Mudou. Ela quer Levítico. Não pegou, não? LV, Levítico. Ah, pegou agora, né? Ela quer isso. Ela quer Gálatas. São essas coisas que ela quer. Mudou. Alguém está entendendo? Quem não está é porque ainda não chegou o teu cumprimento. Não chegou a tua hora. Ela quer. Porque o tempo muda. O tempo. Lê do engano você achar que o tempo muda tudo e não muda você. O tempo muda. E o que um dia foi um máximo, hoje já não é mais um máximo. O que um dia você quis muito, hoje você já não quer muito. E por que você não quer muito se aquilo era algo tão desejado? Porque o tempo muda as nossas aspirações e as nossas inspirações. Sara riu no começo, mas Abraão riu no cumprimento.
Deus chegou para ele e disse: olha, o que eu falei vai acontecer no tempo determinado daqui a 1 ano. Então o que Deus está dizendo? De hoje que eu estou falando com você, até se passar cabo de 1 ano, vai se cumprir. Então Deus sempre trabalhou com a fé, mas agora chegou a hora de Deus dar prazo. Eu vou falar como Deus está mandando. A hora do cumprimento, ela também é anunciada. Camila, eu não estou entendendo, você vai entender. Por um tempo, para experimentar a tua fé, Deus diz o que vai fazer, mas não diz quando. Deus diz: vou te honrar, mas não diz quando. Deus diz: vou salvar, mas não diz quando. Ele diz: eu vou te prosperar, mas não diz quando. E aí, inspirado, você caminha crendo que vai prosperar. Inspirado, você ora crendo que Deus vai salvar. Inspirado, você jejua crendo que um ministério te aguarda. Inspirado, você vai aonde Deus quer te levar, sem saber quando você vai chegar. Mas depois de tanto caminhar, Deus vem em você a aprovação para receber. E aí ele chega, e Deus está mandando eu dizer isso aqui: por estes dias eu não venho te fazer promessas, eu vim te dar prazos. Alguém acredita nisso aqui? Eu vim te dar prazos. Mariana, o Senhor veio trazer prazos. O que é isso? Ele não veio falar, ele veio cumprir coisas de antigamente. Meu Deus! É louco, mas quem está ligado vai entender. Olha para o teu irmão e diga assim: vem novidade antiga aí. Vem novidade antiga aí. Vem novidade. Quem está entendendo? Vem novidade antiga aí. Coisa que Deus falou lá atrás, mas vai acontecer agora. Vai se cumprir agora. Eu estou sentindo a unção de Deus aqui. Eu estou sentindo o poder de Deus aqui. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria e não cumpriria, diria e não faria. Eu não sou menino, eu sou Deus. Tu saberás que eu sou o Senhor, e coisa nenhuma é difícil para mim. Chegou o tempo de cumprir. Chegou o tempo de cumprir. Agora Deus sabe. Eu disse que Deus, que você não é mais a mesma. Deus sabe que você não é mais aquela menina que pula com qualquer profecia. Deus sabe que você já não levanta todo dia querendo saber a interpretação de todo sonho que você tem. Deus sabe que você não é mais essa. Deus sabe. Deus sabe que o tempo mexeu com coisas que você considerava intocáveis no seu coração. Então ele veio anunciar prazo. Por que ele veio anunciar prazo? Porque ele sabe que seu problema hoje não é crer que ele faz o que ele disse que ia fazer. Crer, você ainda crê. O problema dele hoje é que você tem usado o tempo que passou para convencê-lo de que você não faz mais questão que aconteça, porque você não está mais pronto para viver o que ele falou lá atrás. Senhor, eu envelheci. Senhor, o Senhor sabe que eu já não tenho mais aquela saúde que eu rodava de um corredor até o... O Senhor sabe, Senhor. Como é que o Senhor vai me dar essa unção agora, logo agora que eu estou tratando de uma enfermidade? Senhor, o Senhor está falando de filho comigo agora, perto dos 40? Senhor, quando eu tinha 20, tu falava do meu casamento, tu sabes que eu me imaginava... Eu fazia até a lista do buffet que eu ia contratar. O Senhor sabe que aquele buffet até faliu. O Senhor sabe que a tendência das festas mudaram. Só tem uma coisa que não mudou. Por causa da promessa, tu guardou a santidade. Tu espera até hoje. Aí alguém diz assim: não espera mais. E você não fala mais de casamento hoje. Você não fala. Deus falou que você ia casar. Deus falou que você não ia sair beijando na boca de todo mundo, porque o seu estava separado. E naquela época você creu. Tanto é que de lá para cá tu nunca beijou outra boca. Deus está falando com alguém aqui. Só que aí o tempo passou. E hoje quando alguém fala de casamento, você está como Abraão.
Você não fala com a boca porque teme ao Senhor, mas no coração você ri. E você diz, buffet eu não pesquiso mais. Data eu não marco mais. Não é que você não crê que Deus não dá casamento, mas é que de um tempo para cá, é como se você dissesse assim para Deus, Deus, isso não muda a nossa relação. Eu continuo salva, meu nome está no livro da vida. Isso para mim não quer dizer nada, o Senhor é maior. O Senhor é maior. E o Senhor está dizendo, é porque eu sou maior, que no nosso relacionamento, não é a sua frustração que vai manter a régua da minha palavra. Parece que todo mundo já sabe, mas Deus está mandando eu dizer. Deus está dizendo assim para algumas mulheres, eu tenho caráter. Não vou brincar com os teus sonhos, não mexi com você. Eu não fui brincar com você, eu te chamei pelo meu nome. Você não carrega só a vaidade da sua honra, você carrega o meu nome. Isso não é sobre o desejo que você tinha de ser atendido ou atendida na época que fazia sentido Deus cumprir o que te prometeu. Isso é sobre a glória dele. E agora você vai entender por que não aconteceu no teu tempo. Porque se fosse no teu tempo, você acha que a glória seria da tua busca. Você acha que a glória seria do teu jejum. Você acha que a glória seria da tua expectativa. E o Senhor está dizendo, eu te amo tanto que até meu filho eu dei. Mas a glória eu não divido com ninguém. A glória é minha. Então todo o nosso problema no nosso relacionamento com Deus não é não crer que Ele tem poder de fazer tudo que Ele nos prometeu, mas é depois de muito tempo não fazendo o que esperávamos, perder em nós o desejo que Ele continue fazendo. Eu não quero mais. E por que eu não quero mais? Porque já não faz mais sentido para você. Então agora chegou a hora de Deus cumprir. Porque agora tu entregou teu Isaac antes de receber. Agora você vai entender que o que Deus vai fazer é para glorificar o nome dele. Quando não é no nosso tempo, gera uma revolta muito grande. A gente diz que não, mas hoje o nosso maior problema não é Deus não fazer o que falou. É que Deus faça na vida de outro, porque eu já não me vejo mais em condições de receber o que Ele falou. Só que Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer que nós temos nos comportado em 2024 como Abraão. Uma maturidade humana e não espiritual. Tipo, tu não desvia porque promessas antigas não foram cumpridas. Pelo contrário, tu é mais crente hoje do que foi há 25 anos atrás. Só que você também não tem mais o mesmo ânimo e as mesmas inspirações. Agora eu estou entendendo porque Deus falou tanto de inspiração no início. Não tem mais o mesmo. E por que não tem mais o mesmo? Porque você não quer tratar de Isaac com Deus. E por que não quer tratar de Isaac com Deus? Porque durante os 25 anos que Isaac não vinha, alguém veio. Quem veio? Quem lembra aqui? Quem veio? Isaac não veio, mas eu produzo Ismael. Então quem é Ismael na vida de Abraão e Sara? Fruto de quem não suportou mais esperar. Verdade ou não? Ismael é fruto da minha ansiedade. Sabe o que é Ismael? Fruto da minha necessidade de mostrar para a sociedade que eu não sou um desocupado esperando em Deus. É a minha necessidade de mostrar para os outros que eu não tenho uma fé passiva. Eu não fiquei só esperando. E Deus está dizendo, e se eu te dissesse que tudo que eu queria era que você ficasse esperando? Mas não, você não esperou. E não esperou por quê? Não é porque não tinha Deus em confiança. Mas é porque você sempre quer dar uma resposta para os teus observadores. As pessoas têm que ver que você produz. As pessoas têm que ver que você rema. As pessoas têm que ver que você está fazendo alguma coisa mesmo quando Deus não está fazendo nada. E você acha que isso impressiona Deus? Nunca. Pelo contrário, quando Sara colocou Agar na cama de Abraão, logo em seguida, depois de um tempo, o Senhor apareceu a Abraão para corrigi-lo. E o Senhor disse assim para ele, Abraão,
anda na minha presença e ser perfeito. Agora eu te pergunto, o homem pode ser completamente perfeito diante de Deus? De acordo com o autor da carta aos Hebreus, ainda não. Ele diz, quando aquele que é perfeito vier, aí ele vai corrigir toda a nossa imperfeição. Falando sobre aquele grande dia, onde toda a corruptibilidade será revestida de incorruptibilidade. Então nós seremos santificados, e como Ele é, nós seremos puros. Agora, até lá, é lutando contra o eu, é batalha entre carne e espírito. Então quando Deus chega a Abraão, logo depois dele ter se deitado com Isaac e ela com Agar, e ela ter concebido Ismael, Deus visita Abraão e vai dizer para ele: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Se não é dessa perfeição que nós estamos falando, do que então Deus estava falando com Abraão? Vou trocar para grosso modo, que é para todo mundo entender. O que Deus está dizendo para Abraão é: Abraão, faz o que a gente combinou. Eu disse que eu iria colocar um filho através de você no ventre de Sara, sem mecanismos de escape. Então o que Deus está dizendo para Abraão? Faz o que a gente combinou. Deus vai usar nossa boca agora para a gente profetizar para alguém essa verdade. Você vai olhar para 2 ou 3 agora mesmo e vai dizer para essa pessoa: faz o que você e Deus combinaram. Faz o que você e Deus combinaram. Para ficar ainda melhor, diz assim: faz o que Deus combinou contigo. Faz o que Deus combinou contigo. Deus não combinou contigo de você namorar até encontrar. Deus combinou contigo: espera que eu vou trazer. Não foi isso que Deus combinou contigo? Deus não combinou contigo para pedir dinheiro a agiota para terminar a obra de igreja. Deus disse: espera em mim que eu sou providência, e eu vou. Não foi isso? Deus está dizendo: faz o que eu combinei contigo. Deus não disse: assina a carta de divórcio. Deus disse: seja sábia e eu vou salvar essa casa. Deus não disse: bota na boca de fumo ou esquece na clínica de reabilitação. Não, Deus disse: ora por ele, porque ele será um evangelista. Deus está dizendo: faz o que a gente combinou. Quando Deus te chamou, empresária, Ele não disse: arruma um sócio para financiar o teu projeto. Não, porque quando tu não tinha nada e Ele te fez a promessa antes do CNPJ, quando tu ainda era um CPF, Ele disse: tu vai ser a proprietária e eu vou ser teu sócio contigo. Foi isso que Ele falou. Catuca de novo alguém debaixo dessa unção e diga: faz o que Deus combinou contigo. Faz o que Deus combinou contigo. Quando você franqueia sua cama para o estrangeiro, você está franqueando sua bênção para quem não estava no círculo da promessa. Então, o que é Ismael a grosso modo? A grosso modo, tá bom, gente? O que é Ismael a grosso modo? Ismael é fruto da minha ansiedade. Ismael é fruto da resposta que eu tenho que dar para minha família, porque desde que eu virei crente, Deus fechou as portas de emprego e agora eu não tenho mais o dinheiro que eu tinha. Então eu tenho que mostrar para minha família que ser crente não é ser desocupado. Então eu me enfio um monte de trabalho que Deus não mandou. Vivo fazendo campanha pedindo porta de escape, quando eu estou debaixo de uma promessa. Mas porque eu tenho que dar resposta para a sociedade, eu vou colocando H na cama. Eu aceito H entrando na cama. Com todo carinho, com todo respeito, eu tenho mensagens em cima de H. Eu amo a vida de H. H responde tanta coisa. Porque tem gente que olha para H e pensa que ela é uma sem vergonha que caiu na cama de Abraão. Não, ela era uma serva que foi tratada como filha dentro de uma casa e de repente tem que se ver deitando uma única vez com um homem que sustentava ela. Foi horrível para H. Não pense você que para H foi hiper maravilhoso, não. Tanto é que ela não tinha foco nenhum na riqueza de Abraão. Mesmo com barriga, fugiu desesperada porque Sara oprimia depois da gestação. Foi processo. Não tem H por ser vergonha. H fez o que foi mandada e não ficou bem com o que fez. Imagine uma serva que foi chamada para ser serva, agora carregar algo que fala de geração. Ela não estava preparada daquilo.
Mas amém, a história dela é linda. Depois Deus preparou, abençoou Ismael, cuidou dela, tudo porque era semente de Abraão. E Deus fez uma aliança com Abraão. Deus faz aliança contigo. Com quem você faz aliança é problema teu. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Não reclame de gente que foi você que deu autoridade para eles se tornarem quem são hoje, para te perturbar. Aí veja, então quem é Ismael? Ismael é quem vai me dar um prazer parecido com a realização. Por que eu estou dizendo isso? O filho da promessa é Isaac, vamos lá? O filho da promessa é quem? O filho da promessa é quem? Isaac é o filho da realização. Só que a primeira vez que Abraão vai ser chamado de pai não é pela boca de Isaac, é pela boca de quem? Agora você entende por quê? Quando Sara decide botar H para fora de casa, Abraão fica pesado lá no capítulo 21 do livro do Gênesis? Por que que isso acontece? Porque em Isaac ele se realizou em Deus, mas em Ismael ele se realizou pessoalmente. Só que isso não compete, tanto é que foi difícil, mas não foi impossível. Ismael foi embora.